Então as artérias são vasos que levam sangue do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Elas apresentam uma parede relativamente espessa, constituída por 3 camadas de tecidos chamadas de túnicas. Internamente, as artérias são revestidas por um tecido epitelial, formado por uma só camada de células achatadas, chamados de endotélio ou túnica interna. Então a túnica interna seria essa parte que entra em contato diretamente com o sangue. Mas ainda assim ela é composta por 3 partes principais. O endotélio, que já havia mencionado antes, a lâmina basal, que é uma fina camada de tecido conjuntivo que fornece suporte estrutural ao endotélio e o separa da próxima camada. E também nós vamos ter a camada subendotelial, que é uma camada de tecido conjuntivo frouxo que contém fibras elásticas. Em artérias maiores, essa camada pode ser mais grossa e conter células musculares lisas. Lembrando que alguns termos ou nomes que estou usando pode variar conforme a fonte de pesquisa. A camada intermediária da parede arterial, que seria essa do meio, é chamada de túnica média. Ela é formada por 2 tipos de tecidos, o conjuntivo elástico e o muscular liso. Em pouca quantidade é possível encontrar também fibras de colágeno. E a camada mais externa das artérias é chamada de túnica adventícia e é formada por um tecido conjuntivo fibroso. Essa camada externa, inclusive, desempenha um papel essencial na proteção e suporte estrutural dos vasos. Além do tecido conjuntivo fibroso, podemos encontrar nela o vasa vasorum, que são responsáveis por fornecer nutrientes e oxigênio para as camadas externas da parede arterial. E em alguns casos podemos encontrar o tecido adiposo em artérias maiores. No geral, essas 3 camadas são muito importantes e fundamentais para a função e estrutura dos vasos. Juntas, elas mantêm a integridade da artéria, garantem o fluxo sanguíneo eficiente e ajudam a regular a pressão arterial. Elas precisam também ser muito resistentes para evitar rompimentos, por isso é importante controlar a nossa alimentação. As artérias que partem do coração ramificam-se progressivamente em artérias ainda menores, atingindo todas as partes do corpo. Nos órgãos e tecidos, os finíssimos ramos terminais das artérias, que são chamados de arteríolas, prolongam-se formando vasos ainda mais finos, chamados de capilares sanguíneos. Então, à medida que as artérias se distanciam do coração, elas se ramificam em vasos ainda menores, e esses pequenos vasos são chamados de artérias de menor calibre ou simplesmente arteríolas. Esse processo de ramificação é necessário porque ajuda a distribuir o sangue para todas as partes do corpo, desde órgãos de grande porte e até mesmo tecidos periféricos. Quando a musculatura da parede arterial se contrai, seu diâmetro interno diminui. Já o relaxamento da musculatura arterial leva ao aumento do diâmetro interno da artéria. A contração e o relaxamento da parede das artérias permitem controlar a pressão do sangue que circula em determinada região do corpo. Então, quando a musculatura das artérias se contrai, o seu diâmetro interno diminui. Esse processo podemos chamar de vasoconstrição. A vasoconstrição, inclusive, aumenta a resistência do fluxo do sangue, e isso faz elevar a pressão arterial. Esse mecanismo é fundamental em situações em que o corpo precisa redistribuir o fluxo sanguíneo. Durante um exercício físico, por exemplo, o corpo pode redirecionar o sangue para os músculos e os órgãos vitais. Assim, ele diminui o fluxo para áreas que são menos prioritárias naquele momento, como a pele ou o trato gastrointestinal. Agora, o relaxamento da musculatura arterial causa um processo chamado de vasodilatação, que seria o aumento do diâmetro da artéria. Nesse caso, a vasodilatação reduz a resistência vascular, o que leva à diminuição na pressão arterial. Isso é importante em situações em que o corpo precisa aumentar o fluxo sanguíneo para determinadas áreas, como, por exemplo, em resposta às temperaturas altas para dissipar o calor ou para aumentar o suprimento de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Por ser um órgão de grande atividade e função vital, o coração precisa ser constantemente abastecido de sangue rico em gás oxigênio e em nutrientes. A irrigação sanguínea do músculo cardíaco é realizada pelas artérias coronárias, que partem da aorta e ramificam-se junto às células do miocárdio. Quando ocorre alguma obstrução das coronárias, deixando áreas do coração sem circulação, as células do local morrem, levando ao infarto do miocárdio. Em outras palavras, quando uma ou mais artérias coronárias ficam bloqueadas, geralmente por um coágulo ou acúmulo de placas de gordura, a parte do coração irrigada por essa artéria fica sem sangue. E sem o sangue, essa região do coração não recebe oxigênio e nutrientes. Como resultado, as células dessa área, infelizmente, começam a morrer. O problema é que quando muitas células do coração morrem, leva ao que chamamos de infarto do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco.
Dependendo do tamanho da área afetada, o infarto pode ser mais ou menos grave. Então, as veias são vasos que levam sangue de órgãos e tecidos para o coração. Assim como as artérias, elas também são formadas pelas 3 túnicas. A primeira diferença está no fato de que as túnicas média e adventícia são menos espessas quando comparadas com as das artérias. Outro fato é que as veias podem se contrair e relaxar com lentidão, mas não apresentam movimentos de pulsação como as artérias. Mas em compensação, no interior das veias de maior diâmetro, existem válvulas cuja função é impedir o refluxo de sangue e garantir a circulação em um único sentido. Com a ajuda dos músculos esqueléticos próximos às veias, eles espremem elas fazendo o sangue fluir no sentido em que leva ao coração. Então, dentro das veias maiores existem válvulas que funcionam como se fossem portas que se abrem e fecham. Essas válvulas garantem que o sangue só vá em uma única direção, evitando que ele volte para trás. Além disso, quando os músculos esqueléticos se contraem durante os movimentos, eles pressionam as veias, ajudando a empurrar o sangue para o coração. Isso é importante porque o sangue nas veias precisa de uma ajuda extra, diferente das artérias que possuem a pulsação. Nos órgãos e tecidos, as finas veias ligadas às extremidades dos capilares são chamadas de vênulas. Elas se reúnem e formam veias de calibre progressivamente maior, até as grandes veias que desembocam no coração. Então as vênulas é como se fossem as arteríolas. A diferença é que ela é a ramificação das veias. E por falar em arteríola e vênula, os capilares sanguíneos são vasos finíssimos de diâmetro microscópico que estabelece comunicação entre uma arteríola e uma vênula. Os capilares sanguíneos estão presentes em praticamente todas as regiões do corpo, e nenhuma de nossas células situa-se a mais de 130 micrômetros de distância de um capilar sanguíneo. A parede dos capilares é formada por uma única camada de células, em continuidade com o endotélio das arteríolas e das vênulas. Então, os capilares sanguíneos nada mais é que uma ligação entre uma arteríola e uma vênula. O ponto principal está na função que os capilares desempenham. As células da parede dos capilares deixam entre si pequenos espaços por onde extravasa o líquido sanguíneo, chamado de líquido tissular. Esse líquido banha as células próximas a ela, fornecendo oxigênio e nutrientes. As células então eliminam no líquido tissular o gás carbônico e as excreções produzidas em seu metabolismo. A maior parte do líquido que saiu dos capilares e banhou as células é reabsorvida pelos próprios capilares, reincorporando-se ao sangue. Assim, ao passar pelos capilares dos tecidos, o sangue banha as células, tornando-se mais pobres em nutrientes e gás oxigênio e mais rico em gás carbônico e excreções diversas. Então, de uma forma bem simplificada, podemos resumir todo esse processo como trocas gasosas. A questão é que é nos capilares que isso vai acontecer, e esse líquido tissular é que vai auxiliar nesse processo. Então, para resumir, a função dos vasos capilares seria realizar as trocas de nutrientes, gases e resíduos entre o sangue e os tecidos do corpo. No ponto de conexão entre uma arteríola e um capilar, existe uma célula muscular lisa enrolada no vaso sanguíneo, que se chama esfíncter pré-capilar. Quando esse esfíncter unicelular se contrai, a passagem do sangue para o capilar é diminuída ou bloqueada. Desse modo, o organismo pode regular o suprimento de sangue que aflui para os tecidos. Então, esse esfíncter pré-capilar seria uma pequena faixa de músculo localizada entre uma arteríola e um vaso capilar. A principal função dele seria regular a quantidade de sangue que entra nos capilares. Então ele pode fazer isso se contraindo, bloqueando o fluxo de sangue, ou relaxando, permitindo que o sangue flua livremente. Esse mecanismo é importante para o nosso organismo economizar energia e oxigênio, e enviar sangue apenas para os tecidos que estão mais ativos no momento. Então, para finalizar, esses esfíncteres desempenham um papel crucial no equilíbrio da distribuição de sangue e na manutenção da pressão arterial em todo o corpo.